Mano, ontem a gente não pôde acompanhar o treino, só apenas o início, né, o aquecimento. Pelo menos aqui vocês estão acompanhando o início, né? Sempre, claro. E o A seguinte, gente está mantendo a coerência aqui. verdade. E com a volta do Arrascaeta, provavelmente se deve mexer um pouco, né, nesse quarteto ofensivo do Cruzeiro. Além desse quarteto ofensivo, você pretende fazer mais alguma alteração em algum outro setor do time para o jogo de amanhã? Bom, a equipe, vocês vão ficar sabendo se não encontrarem respostas aí e por aí, né? 1 hora antes do jogo, como sempre. Temos algumas possibilidades, sem dúvida nenhuma que temos algumas possibilidades de mudança, e uma delas foi citada por vocês, que é a volta do Arrascaeta, que naturalmente é um dos titulares da equipe e vai iniciar o Clássico sem dúvida nenhuma. Tá? Mas o restante, os outros jogadores, a formação, a maneira como a gente vai jogar, são as questões que se deixa mesmo para a hora do Clássico, porque elas são parte importante desse processo. Eu não gosto, por exemplo, quando eu vou para o jogo e não sei o que o adversário vai fazer. Então é bem provável que os nossos adversários também tenham a intenção de saber e a gente não vai fornecer isso antes. Mesmo sendo um clássico que ainda não define a classificação na tabela, os dois times estão praticamente classificados, o que pode ser de mais importante nessa partida para esse sábado? O clássico por si só é um jogo importantíssimo, né? Independentemente se ele vai apontar uma situação já de equipes classificadas, ele tem seu histórico, tem a sua tradição, ele tem seu valor, né, inestimável para os torcedores. Então todo mundo que está envolvido num jogo como esse sabe da sua importância e a dedicação é total. É um jogo diferente, é um jogo ímpar e a gente tem que entender que é assim. Todos os problemas fora do campo, essa questão de torcida, isso influencia dentro do campo? Como é que vocês que trabalham todo dia veem essa questão que veio sendo feita nos últimos dias, de não pode isso, não pode aquilo no jogo? Olha, a gente trabalha a parte de dentro do campo independentemente da parte de fora, né? É lógico que às vezes ela tem no ambiente do jogo uma influência, mas que nós podemos ter preferência por um lado ou para o outro, né? Mas vamos evoluindo, o futebol vai passar por suas análises. E não é hora agora de ficar discutindo isso, vamos discutir a nossa parte, que é a parte importante dentro do campo. Falta. Mano, a gente sabe que, embora o clássico seja amanhã, nos bastidores, o jogo já começou desde o início da semana, com esse veto do Cruzeiro a bandeiras, instrumentos da torcida do Atlético, o mascote do rival não pode entrar em campo, e o Atlético também diz que isso não está previsto no regulamento. Isso faz parte, é um tempero a mais para o jogo de sábado? Não, eu penso que o clássico não precisa de tempero, ele já é um jogo importantíssimo, né? Nós somos privilegiados de fazer parte dele. Olhamos para trás na grande história do clássico, vemos grandes profissionais que tiveram exatamente essa oportunidade que nós estamos tendo agora. E eu espero que a gente faça por merecer, dentro dos 90 minutos, faça um grande jogo, né? E que as coisas transcorram normalmente lá dentro, para a gente passar para o país exatamente uma imagem de um jogo grande, de um jogo de duas equipes qualificadas, dois clubes grandes, e que logo ali na frente no Campeonato Brasileiro vão estar se colocando como pretendentes a uma conquista. Então, acho que essa imagem que eu gostaria que a gente passasse no final dos 90 minutos no sábado. Mano, o Cruzeiro vem de uma invencibilidade em clássicos, não perde desde 2015, abril de 2015, são 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. O que isso representa num duelo tão grande como esse, ou quando cada jogo tem a sua história? Como é que dá para analisar isso? O Cruzeiro também está invicto na temporada, mas isso já faz parte do passado. Esses jogos já foram jogados. O Cruzeiro já teve seus méritos para construir esses resultados. Mas o de sábado é um jogo que vai se
se construir, a história vai ser escrita, né? Nós já jogamos um clássico esse ano, as duas equipes estavam saindo praticamente de pré-temporada. Fizemos um bom jogo e por isso vencemos. E só vamos vencer novamente se fizermos um ótimo jogo. Então, a equipe está sendo preparada para isso. Os jogadores estão bem concentrados, sabem o que vamos jogar, sabem a influência disso para frente, que é o que podemos estar jogando hoje, já que o clássico não tem um caráter tão decisivo nesse momento. Mas logo ali na frente vamos jogar, se Deus quiser, outros com caráter decisivo. E aí essas coisas que acontecerem aqui vão influenciar nas decisões dos próximos. Eu tenho certeza disso. A definição do time ela passa também pelo duelo que o Cruzeiro tem logo na terça-feira, com pouco tempo para descansar. Passa por isso também? O clássico é o primeiro passo, é o mais importante no momento? São as questões estratégicas, né? Geralmente a gente tem um dia a menos para descansar, né? Então nós temos que entender que para a gente é um pouco diferente. Temos que saber nos comportar com as diferenças. Mano, analisando o cenário do Cruzeiro, o que mudou do primeiro clássico do ano para cá, em relação ao entrosamento do time, até a sua análise sobre o time que é hoje, foi o time que enfrentou e ganhou aquele primeiro clássico no ano? Vamos esperar aí a escalação, depois vamos ver se a equipe é a mesma, se a equipe é diferente. Penso que as duas equipes já estão em momentos diferentes, né? Quando nós jogamos o primeiro clássico, o Roger tinha acabado de chegar, era seu segundo jogo dirigindo o Atlético, nosso adversário. Hoje já se passaram mais jogos, né? Então, certamente, as equipes estão em outro padrão de entendimento do jogo e tenho certeza que vamos ter que fazer um clássico melhor ainda do que fizemos no primeiro, se quisermos conquistar a vitória, que é para isso que vamos nos propor. Sobre essa invencibilidade que o Samuel comentou, não só no ano, mas também nos últimos 2 anos, né, os jogos contra o Atlético, ela mais serve de motivação ou, de certa forma, até pesa um pouco para aquela ansiedade do jogador de querer manter esses números? Não, ela serve de referência, né? Eu sou uma pessoa que não acredito em tabu. Sempre que me pergunto isso, e às vezes pergunto quando a gente não ganha, né? Eu falo que se não ganhamos é porque está nos faltando alguma coisa nos jogos. Se ganhamos ou se empatamos os últimos todos, é porque tivemos méritos para fazer os clássicos que foram jogados. Mas eles já foram jogados, esse nós vamos ter que ser competentes novamente. Mano, você costuma fazer alguma coisa diferente em véspera de clássico, na semana de preparação? Ou você procura seguir uma rotina, é mais ou menos a mesma coisa? Mantemos a rotina quando as coisas estão andando bem e fizemos algumas coisas diferentes quando as coisas não estão andando tão bem. Às vezes você chega numa situação que precisa apresentar algumas alterações, então fizemos algumas coisas diferentes nessa semana. Quando achamos que as coisas estão dentro do caminho, a única coisa que sempre tenho a preocupação é achar o ponto de equilíbrio para passar para os jogadores na importância do jogo, daquilo que vamos fazer. O clássico, por si só, ele traz uma motivação maior, né? Ele também acelera os ânimos de todo mundo, né? Vocês aí estão me relatando algumas coisas externas. Então, todo mundo fica diferente. E a gente não pode passar do ponto e querer fazer mais do que é o nosso papel. Cada um fazendo bem feito a sua parte, o Cruzeiro vai estar forte. E se o Cruzeiro estiver forte, nós teremos a possibilidade de conquistar o resultado que é tão importante nesse tipo de jogo. Como que você estuda o adversário? Tudo você imagina. Os clássicos anteriores, como marcamos, como não marcamos, como fomos eficientes, onde não fomos tão eficientes, porque o jogo ele tem uma grandeza, então ele passa a ter uma referência própria, né? Às vezes não adianta você olhar aquilo que se faz contra outros adversários, porque nesse jogo não vai se repetir exatamente pela grandeza do jogo. Então passamos isso para os jogadores todos os detalhes, buscamos tudo. E você acha que se os jogadores te ouvirem, vocês vão ganhar amanhã? Espero que sim. Existe uma diferença entre ouvir, aceitar e executar.
Senão seria muito simples, né? Às vezes nós fizemos tudo bem feito, mas o adversário pode ter o mérito de fazer melhor. A gente não perde e não ganha sozinho jogos como esse, né? Do outro lado, por incrível que pareça, tem um grande adversário. Mano, você disse aí que você estuda absolutamente tudo, em clássicos e tudo. Como você vê a evolução de você, Mano Menezes, em relação aos clássicos que você teve no Sul, em São Paulo e tudo mais, para até chegar nos clássicos de Minas Gerais agora? O clássico não é o clássico e o jogo de futebol não é uma coisa exclusiva do técnico, né? Existe a parte principal. A parte principal são os jogadores, eles que vão executar lá dentro. Então, saber entender o jogo, a grandeza dele. Eu falo sempre que são jogos em que você joga, mas que seu adversário também joga. Então, a responsabilidade ela está compartilhada de maneira mais igualitária. Falo que nós vamos ter os nossos momentos, eles também vão ter o deles. Então, você tem que saber conviver com esses momentos. Os momentos que o adversário é melhor, os momentos que você é melhor. Nesses tipos de comportamento é que se decide um jogo grande como esse, e é isso que eu tento passar para os jogadores e dar tranquilidade a eles. Mano, os próprios jogadores, o Thiago Neves falou nessa semana... Você tá... Hoje eu tô... Você tá... É a terceira, né? Pois é. E aí, o Thiago Neves disse que eles mesmos reconhecem que houve uma queda de produção e eles estão incomodados com isso. E eles querem mostrar o serviço e vencer o clássico. Você acha que, às vezes, esses empates recentes, eles vêm numa boa hora? O clássico chega numa boa hora? Bom, se o Thiago falou isso, já fico feliz, porque é sinal de que eles estão acreditando naquilo que estou falando, né? Terminou o jogo de segunda, a gente abordou esse assunto. Números não mentem. Né? Não mentem. Se a gente souber interpretá-los, eles não mentem. Então, nós temos que encarar as coisas como são e apresentar soluções e saber apresentar soluções. Né? Não adianta querer também fazer de qualquer maneira, achar os caminhos de maneira errada, não. Essa tranquilidade que estou passando a eles nessa semana, vamos fazer pequenos ajustes, vamos recuperar pequenas coisas que às vezes ficam pelo caminho e você nem nota, né? Mas esse tipo de jogo não fica nada para trás. Esse tipo de jogo a gente não deixa de fazer nada, certamente não deixa de fazer nada. Essa preocupação eu não preciso ter.